Boa noite, todo mundo. Aqui é o Felipe Brasil, é um prazer estar me conectando com todos. E esse aqui é o primeiro episódio deste novo podcast que eu vou estar construindo com convidados. E esse podcast se chamará Amadurecimento. Por quê? Porque nossa alma amadurece conforme a gente vai vivenciando a vida, né? Tudo aquilo que a vida nos coloca. E para esse primeiro episódio, eu convidei uma pessoa muito especial, que é o Marcos Moura. Olá. Seja bem-vindo, Marcos. Você pode se apresentar para a gente conhecer um pouquinho sobre você? Claro. Bom, meu nome é Marcos Moura, né? Tenho 41 anos, sou psicólogo de formação, brasileiro, casado e pai de uma menina de 4 anos. Vai fazer 4 em breve. Perfeito. Marcos, eu te convidei aqui porque eu estou querendo, junto com a comunidade, né, de pessoas que buscam se conhecer, se transformar e alcançar suas melhores versões, entender como que a vida ela tem um jeito estranho, mas muito eficaz de nos preparar para a gente poder realizar o que a gente veio para realizar aqui, no sentido do propósito da nossa vida. Eu, dentro da minha própria experiência, eu percebo que passei por muitas coisas durante a minha infância, passei por muitas coisas durante a minha adolescência, que naquele momento para mim não fazia o menor sentido, parecia que eu estava sendo vítima de um monte de situações, só que conforme eu fui me espiritualizando, me conhecendo e começando a fazer realmente uma terapia para olhar para dentro de mim, eu fui entendendo que tudo que eu passei teve um sentido, teve uma coisa assim que no final das contas me ajudou, por mais que tenham sido difíceis na época, eu posso hoje em dia agradecer e eu quero entender como que é isso na sua percepção, como que você como psicólogo, certo? Como você consegue enxergar este movimento da vida e como que isso se reflete também na sua vida pessoal. Legal, muito bom. É um tema muito caro para mim, na verdade, né? É um tema que eu gosto muito, né? Enfim, dedico bastante à orientação de carreira, orientação profissional, à psicoterapia, né? E todos esses temas de trabalho lidam com a construção de sentidos, né? Propósito, significado, sentidos, enfim. E assim, eu acho, talvez tenha um posicionamento um pouco diferente do que você trouxe, mas que chega no mesmo lugar, né? Que não é que eu acho que a vida tem as coisas concatenadas, né, para que a gente alcance isso, mas que nós, enquanto sujeitos pensantes, né, viventes de uma sociedade, de uma cultura, construímos significado sobre a existência. Então isso é parte da condição humana, né? E esse processo de construção de significado, de tecelagem das experiências, dos afetos, dos episódios que a gente atravessou, é parte fundante de quem somos, de como nos reconhecemos e também de quem queremos ser, né? Eu acho legal, estou tentando lembrar o nome dela, Delory, acho, uma francesa. Ela trouxe uma frase que me marcou muito, que é uma frase assim: o futuro é grávido de um passado, né? É um pouco fora do óbvio isso, né? Mas é isso, né? Quer dizer, Interessante. como a gente se projeta e nós, enquanto seres humanos, estamos nessa condição do ser aí, né? Do ser por vir, da existência não só passado e presente, mas da existência que se projeta, né? Se não existisse a existência que projeta, não faríamos nada, né? Enfim, a gente faz nessa condição dessa existência futura, desse ser aí, né? E nessa condição, como nos projetamos que lemos a nossa história? Como nos projetamos que narramos a nossa história, né? Ou seja, a gente organiza as nossas experiências de maneira que seja significativo com para onde queremos ir, né? Entendi. E esse é um processo contínuo, né? É um processo que a gente faz ao longo da vida e a gente pode contar com recursos para isso, né? A gente faz de maneira espontânea, no bar com os amigos, no encontro com os colegas, sempre perguntam, né? Mas e aí? Quem é você? Você se apresenta para uma pessoa, né? Você está sempre contando a sua história. E ao mesmo tempo que vivendo, pensando e se projetando por diferentes caminhos, né? E isso vai te fazendo recontar essa história. Mas é claro que isso pode fazer de maneira também
assessorada, né? Que é o caso desses recursos, como uma psicoterapia, como terapias diversas, ou, enfim, você tem caminhos para te fortalecer nisso, né? De maneira organizada, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta, então. Para você, a vida ela não tem um sentido. Nós é que damos sentidos para a vida. Exato. Então, quando a pessoa ela está, por exemplo, num momento deprimida, sem saber para onde ir, sem ter um vislumbre de um futuro melhor para ela, significa que um dos movimentos que ela tem que fazer para melhorar e se sentir melhor em relação à vida dela seria ela começar a projetar para onde ela quer ir e criar uma direção nesse sentido? Perfeito. E isso acontece a partir também da reconstrução da história dela. Como isso se dá? Bom, esse é um processo de uma terapia, de uma psicoterapia, mas é um processo também natural, né? Quer dizer, a gente relê a nossa história a partir do momento que a gente também se projeta. As coisas acontecem de maneira dialética, né? Você não vai primeiro se projetar para ler a sua história ou primeiro ler a sua história para se projetar, né? Isso vai acontecer de maneira dialética. Mas a saída desse estado depressivo, ele vem com a ideia de esperança. Talvez a gente possa usar esse termo que é menos técnico, né? Esperança, né? De que tem algo por viver que vale a pena ser vivido. Tem algo que vale a pena colocar a energia de vida, né? Que a gente... até por isso que a gente encontra essa energia, né? Porque a gente vê um destino para ela, né? Então, sim, né? Eu acho que é isso, se projetar, mas também isso não se dá de maneira desligada do percurso, da sua biografia. Entendi. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha vivência, porque eu sempre, assim, na minha vida, tive que lidar com depressão. Assim, depressão era um mal que me acompanhava desde a adolescência. E chegou um momento, quando eu tinha 16 anos, que eu estava num momento que eu estava deprimido, e o único apoio emocional que eu tinha me foi tirado por um motivo X, que não vem ao caso. E assim, o único raio de esperança que eu via para minha vida melhorar naquele momento era uma paixão que eu sentia por uma colega da minha escola. E aí, quando me foi tirado esse apoio emocional, que era uma conexão que eu tinha com um amigo meu, enfim, de outro estado, e eu só tinha como conversar com ele pela internet, e a internet foi cortada propositadamente, né, com um castigo, com uma punição, eu acabei, assim, ficando desesperado, querendo alguma coisa boa na minha vida, porque parecia que nada na minha vida estava bom, tudo estava, tipo, querendo apenas me moer, sabe? E aí eu acabei dando esse passo, falei assim, não, tem que ter alguma coisa boa, e eu fui e me confessei para essa minha amiga. Aconteceu que ela não estava disponível no momento, foi uma sensação bem ruim, eu senti como se tivesse literalmente uma adaga atravessando meu peito, isso me levou a assim, desistir da vida. No dia seguinte, na verdade no mesmo dia, eu tentei cometer suicídio, e foi uma coisa assim que hoje eu consigo falar sobre isso tranquilamente, apesar de não ser ainda confortável, né, tipo, gostoso falar disso. Eu acho que é importante até para a gente poder elevar o nível de consciência das pessoas sobre como que as pessoas às vezes passam por isso, que não é, se você está sofrendo, tipo, você não está sofrendo sozinho, né? Mas para mim foi assim, eu estava sofrendo e eu não via solução dentro da vida. Para mim eu tinha que sair dessa vida para poder estar em paz, porque eu não conseguia vislumbrar qualquer paz, qualquer bem-estar nesta vida. E aí eu decidi, eu tomei tipo um monte de remédios de noite, e acabei que eu fui dormir na esperança de não acordar, acabei que eu acordei meio decepcionado, mas eu decidi fazer algo mais radical, fui tentar pular de uma altura alta, né, no meio de uma rodovia. Acabou que eu estava lá e eu tive uma experiência incrível nessa minha experiência. E resumindo, eu não vou contar tudo, porque esse não é o foco, né? Mas uma coisa que aconteceu comigo foi que chamaram o corpo de bombeiros para me tirar de lá. O corpo de bombeiros tentou me convencer de que não era uma boa escolha, não sei o quê. E eu não me fui convencido pelas palavras do tipo assim, não se mate, porém eu fiquei assim, inclinado a ouvir ele, porque ele se deu trabalho, ele foi e me deu atenção, coisa Pelo que... gesto, né? Exatamente. E aí eu pensei comigo assim, olha, se eu for desse daqui, a vida continuar do mesmo jeito, eu vou ter que terminar com isso aqui, eventualmente. Então assim, se eu for para dar mais uma chance para a vida, então vida, vai ser da seguinte maneira, eu não vou fazer mais o que eu não quero fazer, e eu vou fazer o que eu quero fazer, porque o meu sofrimento estava onde? E eu me ver numa situação onde eu tinha que estar sempre
fazendo o que meus pais pediam, o que a escola pedia, o que a sociedade pedia, e eu não tinha como colocar as minhas próprias vontades. E quando eu tinha essas vontades, elas eram facilmente esmagadas, porque parecia que eu não tinha lugar. Então, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Foi aí que eu aprendi, de fato, a ligar o foda-se. E quando eu dei essa segunda chance para a vida, você falando isso me trouxe na memória isso, porque eu realmente dei um sentido para minha vida. É me sentir bem. Porque se não for para me sentir bem, não faz sentido. E eu não só percebi esse sentido, construir isso, mas eu realmente comecei a mudar minha postura em relação à vida e ligar, desculpa a palavra, mas ligar o foda-se realmente para a situação. É importante, é um aprendizado importante, né? Porque o foda-se é colocar em perspectiva o outro, né? O foda-se é isso. Né? Falando de maneira assim, mais bonita, mais rebuscada, mas o foda-se é isso, né? Ok, né? Os outros são importantes, o que eles trazem pra gente é importante, e isso é uma condição humana, novamente, né? Porque somos um ser social, somos um ser mais dependente dos seres, né? A gente leva, sei lá, muitos anos até conseguir pegar uma comida e pôr na boca, né? Enquanto outros animais, mamíferos, répteis ou qualquer que seja, rapidamente já tem alguma autonomia para se locomover, para comer, né? Então o ser humano ele tem uma condição de dependência incrível, né? Somado a essa estrutura social que ele criou, né? E da qual depende. Então um bebê na floresta não vive, né? Agora, uma aldeia, né? Faz com que esse bebê cresça e possa depois andar na floresta e superar bichos muito maiores que ele, né? Legal. Enfim, mas eu acho que tudo isso para trazer essa dimensão de que é muito delicado essa relação com o outro, né? Com a alteridade, e que nos é fundamentalmente importante, fundante, e ao mesmo tempo que a gente também precisa conseguir equacionar isso, né? E lidar com isso. Eu achei muito legal o relato que você trouxe, porque ele fala de um momento muito delicado da vida, que é a adolescência, né? Que eu acho que isso fica muito, 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 muito difícil, muito forte, né? É um momento de passagem para a vida adulta, né? Nesse momento de passagem da vida adulta, que o jovem já tem o corpo do adulto, ele ao mesmo tempo não tem o lugar social do adulto, né? E ele está o tempo inteiro com essa questão, que adulto que eu serei, né? E esse é uma fonte de muitos temores, né? Puxa, eu não quero ser tal e qual minha mãe, tal e qual meu pai, tal e qual meu tio, eu não quero ser assim ou assado. E ai meu Deus, se eu vou ser assim, eu prefiro não continuar essa jornada, né? Então é um momento muito forte nesse sentido de um posicionamento, de um lugar no mundo, né? De ocupar um lugar no mundo. E quando isso acontece também nessa arrebentação da relação com os outros, né? Isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Tem pessoas que passam pela adolescência muito bem, obrigado, seguindo tudo aquilo que os outros pedem, né? E vai ter uma crise assim lá para os 30 anos, do tipo, mas conheço alguém assim. Como assim? Né? Essa equação não fechou. Eu fiz tudo que pediram e tô infeliz pra caramba, olha quem eu virei, né? Pois é. Cai a ficha lá com os 40, com os 30, enfim. Mas fala dessa atravessamento, né? Da minha jornada, do que eu vou construir, e dessa jornada coexistindo com outras jornadas que me possibilitaram ter a minha jornada. Então é muito difícil, né? Você falou uma coisa muito interessante, que para mim parece então que para que a gente possa amadurecer, de fato nós temos que romper com certas coisas, com certos talvez aspectos mesmo da nossa própria criação, de pai, mãe, família. Sim. Esse rompimento então ele se dá como algo assim que é necessário para que a gente possa reclamar a nossa individualidade? Eu até diria que são movimentos de ruptura e conciliação que vão acontecendo ao longo da vida, né? Penso que é um parto, né? Se não é um baita de um rompimento. Imagina, né? Cortar o cordão umbilical, né? Isso é orgânico, né? É bem claro. E pensa que isso acontece de maneira psíquica em vários momentos da vida, né?
justamente porque a nossa cultura se entrelaça com o orgânico, como eu falei, né? E sim, né? Mas é interessante porque eu acho que gostaria também de falar desse aspecto da conciliação, né? Ao mesmo tempo que a gente rompe para se individuar, a gente bem se concilia para se assentar em si mesmo, né? Mas também porque somos essa biografia daqueles que nos favoreceram a condição de estar aqui, né? Então essa reconciliação também tem um aspecto de estar no próprio eixo, né? Eu vou falar do que você trouxe, que eu acho que é bem, bem potente. Você falou de uma experiência, você me dá licença. Claro, fique à vontade. Mas você me freia, né? Você falou de uma experiência muito forte, né? De um atravessamento que você viveu, onde a linha da vida, né? O fio da vida estava esgarçado no seu limite, quase rompendo, né? Exato. E que sorte, que bacana que você encontrou pessoas ali no caminho que te tiraram dessa rota. Muitos não encontram, né? Lamentavelmente, né? E a gente tenta, de formas diversas, trabalhar como sociedade para que isso não aconteça, mas é um desafio, né? E aquilo que você falou, poxa, não foram as palavras, foi o gesto, né? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que trabalha exatamente com isso, né? Onde tem um número lá para quem tiver, às vezes, no aperto emocional, liga para eles, vai ter uma pessoa do outro lado para conversar com você. Eu não sei o número, devia saber de cabeça. Mas... É 188, se eu não estou enganado, ou 180. Isso. A gente bota aqui depois na... acho que é legal colocar. Abrindo esse parênteses aqui, pessoal, rapidinho, só para colocar que o número do CVV realmente é 188. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil sem pagar nada, é uma ligação gratuita. E você pode também acessar o site deles, que é www.cvv.org.br. Que é um serviço fantástico, né? Enfim, mas eles acumulam uma experiência já de anos de intervenção com pessoas que estão se sentindo, como você se descreveu, num beco sem saída, né? E essa é a sensação que leva ao suicídio. Eu não tenho mais para onde ir, né? Eu vejo só paredes, né? E eles falam exatamente isso. Não é o que você fala, é você estar lá com essa pessoa, para essa pessoa, né? E isso é parte dessa tecelagem que nós temos como sociedade, né? Quando eu falo do fio da vida, eu acho que também falo desse fio das vidas, né? Dos vínculos que a gente estabelece como sociedade, que se mostra ali, né? Sim, tem gente aqui, tem ligação, tem vínculo, né? Me trazendo esperança, me trazendo essa energia vital que a gente compartilha, né? Perfeito. E aí, eu fiz um parênteses gigante, mas para voltar no assunto ali, você atravessou isso, e que bom que você pôde atravessar, e isso fica um episódio na sua biografia. Eu acho que aqui eu volto na questão inicial, né? Isso vira um episódio na sua biografia que poderia, por exemplo, ser vivido de uma maneira a ser rejeitado. Quer dizer, puxa, nossa, eu passei por isso, que ruim, eu quero falar e etc. Você falou, hoje eu consigo falar isso, hoje eu consigo trazer isso na minha biografia, eu consigo integrar isso em mim. E por que você consegue fazer isso? Porque isso está dentro de um sentido do que você pode fazer para o mundo, né? Então, eu atravessei isso, eu posso ajudar pessoas que estão em dor e estão em sofrimento, né? Porque eu vivi isso também, né? E não só eu posso, como isso me mobiliza, isso me motiva, isso me faz bem. Exato. Né? Então, eu falei de uma situação, né, de rompimento, de ruptura e conciliação, mas isso pode estar até nas relações familiares, aquela situação de você romper com a família, sair, buscar a diferenciação, buscar de maneira muito patente a contra-identificação, né? Quer dizer, se identificar com aquilo que é o oposto. Eu vejo isso nos adolescentes. A única coisa que eu sei é que eu não quero ser como meu pai. A única coisa que eu sei, né, é que eu não quero ser como minha mãe, né? Então, a contra-identificação às vezes gera esse movimento, né, de você
fazer uma energia muito grande no oposto ao que você viveu, porque aquilo te traz um afeto negativo, de alguma forma. Mas isso não encontra estabilidade, né? Porque a pessoa... Eu até lembrei da viagem aqui. Bob Marley, né? You're running and you're running and you're running away, but you can't run away from yourself. Quer dizer, você não pode correr de você mesmo a vida inteira, né? Os seus pais é você mesmo, né? Então, você poder se reconectar com isso, encontrar um lugar para si dessas pessoas e dessas experiências é uma tarefa difícil e ao mesmo tempo potencializadora. Uma vez que você encontra um lugar para si daquilo, você não está mais amputado, você não está mais com a parte a menos, né, da qual você está sempre querendo se firmar contra, mas você está inteiro, né, podendo ser diferente, sim, podendo sim fazer o seu caminho, que não precisa ser o mesmo dos seus pais, ou qualquer outra figura da sua vida, poderia até falar de relacionamentos, enfim, mas que possa conter, conter, né? No sentido de continente, no sentido de pertencente, essas experiências. Então isso é um exercício difícil, mas ao mesmo tempo é aquele que te ajuda a sair de momentos, né, de crise, de ruptura. Muito legal. Conforme você foi falando, foi me vindo vários insights. É incrível quando a gente começa a falar sobre essas questões que são tão internas, mas que todos vivem, né, de certa forma, de certo... E assim, uma coisa que eu pensei foi assim, um dos, talvez, males de hoje em dia, não sei exatamente nem qual que é a causa disso, eu não pensei muito a respeito, mas eu vou trazer aqui. O jovem hoje em dia que é o jovem neném, né, que não quer nem trabalhar, nem estudar, aquela pessoa que meio que está largada na vida, mas também que tem um apoio, tem um suporte dos pais, e os pais muitas vezes não sabem como empurrar o filho para a vida e fazer essa ruptura, e o filho também está confortável e ele não quer fazer essa ruptura, né? Muito bom. E aí eu percebo que quando eu encontro com pessoas que ainda não fizeram essa ruptura, seja relacionado aos pais, ou seja relacionado à sua identidade, ou infantil ou de adolescente, né, que pode também ter ficado muito enraizado nela, quando ela não tem essa coisa de tipo, se transformar e passar, digamos assim, para uma fase adulta, ainda está vivenciando algo de uma fase anterior, a impressão que dá é que essa pessoa, ela não consegue, tudo que ela tem para dar, ela não consegue dar ainda. Parece que ela não sabe o que ela tem para oferecer ainda. Me dá essa impressão de que quando a pessoa não tem essa ruptura, ela não reconhece que ela, assim como os pais dela, que são seres poderosos dentro da perspectiva dela, ela também é muito poderosa. Então ela parece que nunca consegue, de fato, exercer o poder dela. Muito bom, muito bom. Muito bom. Não, essa temática é muito legal, cara, porque é o seguinte... Deixa eu ver se eu... eu vou trazer uma imagem bem boba, mas acho que é legal. Bom, antes de eu falar dessa imagem, né, eu acho que fazer esse parênteses. O jovem neném, né, o jovem que está ali não conseguindo fazer essa travessia, eu penso também que esse jovem é manifestação de questões dos pais. Por quê? Porque esse é o curso natural. Vou pegar a metáfora do parto. O parto acontece, quer dizer, a gestação está lá, uma hora que o bebê não cabe mais na barriga e, o trabalho de parto vai começar e vai acontecer. Esse é um processo natural. O melhor é que ele aconteça de maneira natural. Às vezes, acontecem complicações. O bebê tem alguma complicação ou alguma situação de saúde da mãe. E aí intervenções acontecem. Mas eu acho que a gente sempre trabalha, quer dizer, o ideal, né? Pelo menos quem busca essa integração do corpo e mente, essa integração natureza e humano, né? Enfim, tem esse entendimento de que a busca é pelo processo natural. E se não for possível, aí a gente usa de toda a nossa cultura, toda a nossa ciência para evitar um desfecho trágico, né? E às vezes precisa. Mas esse é o curso natural. E eu acho que essa situação também do adolescente, do jovem,
com os seus pais, o curso natural é também que ele possa ir para o mundo, né? E construir a sua biografia, se apropriar deste problema que é viver. Vou trazer isso, um problema, né? Porque né? É uma grande missão, um grande desafio, né? Isso às vezes não acontece porque, de alguma forma, para os pais também é difícil fazer essa travessia de que o filho é para o mundo, não é para a propriedade deles, né? Não é para o narcisismo deles, não é para a perfeição ou O ego deles. ou qualquer coisa que seja, né, da capacidade deles de serem pais. E aí tem N contornos, né? Quando você vira pai, vira mãe, isso gera uma identidade, né? E às vezes essa identidade encobre outras. Você vira só pai ou só mãe e não quer mais exercer sua potência no trabalho ou em outros lugares, enfim. Então o filho para o mundo representa um enorme vazio nessa identidade, né? Que era preenchedora de sentido de vida. Só que a biografia humana, né, a biologia humana tem a sua cronologia, né? E chega lá no momento em que não dá mais, né, para seguir, para segurar aquela vida ali debaixo da asa. Né? Então, às vezes, tem essa questão das dificuldades que os pais vivem. E aí a imagem boba que eu ia trazer é que, para essa conjuntura, às vezes se dá assim, os pais vivem o filho como sendo um abacaxi no colo deles. Quer dizer, um abacaxi que eles têm que resolver, né? Quando você falou de empurrar para a vida, né? Como se os pais tivessem essa missão, né? De fazer isso e não estão fazendo bem, né? De empurrar para a vida. É um abacaxi que eles têm que resolver. Só que esse abacaxi só se resolve quando o jovem entende que é o abacaxi no colo dele, não no colo dos pais, né? Quando o jovem, não, quando a família entende que esse abacaxi é dele, não é dos pais, né? E já eles já fizeram a parte deles, né? E acho legal trazer isso, né? Que é um processo de ambos, né? Desses vários personagens, tanto dos pais quanto do filho, né? De os pais entenderem, não, peraí, eu fiz aqui o tanto, agora tem aquilo que cabe, ou seja, dar espaço para que a vida siga o seu curso, né? Então eles têm esse exercício, e esse exercício implica às vezes neles pensarem na relação deles, né? Como pais, sem filho em casa agora, implica eles pensarem uma série de coisas, né? De onde eu ponho a minha energia de vida, que agora não é mais toda para descascar aquele abacaxi, né? E o próprio jovem, né, de fazer esses atravessamentos e entender que não, poxa, isso aqui é comigo, não tenho a quem culpar, né? Agora eu tô aqui, né? Agora já foi, agora eu tô aqui, o que eu faço disso? Pois é. Porque assim, penso não, assim, eu vejo, na verdade, eu realmente... Eu vejo assim e penso sobre mães que têm essa dificuldade de assumir um outro papel senão de mãe. Pais, parece que é mais fácil o pai desapegar do papel de pai, mas mães têm toda essa história cultural, toda essa história que mostra para nós que realmente as mães dão muito mais conta e tal. Então você acha que o papel feminino acaba sendo mais intenso, esse processo de ter que ter a ruptura, porque... Com os pais, você acha que acaba sendo mais tranquilo a ruptura? Ou é a mesma intensidade em todos os casos? Como é que funciona? A mesma intensidade não é, porque não é da mesma forma que impacta, né? Eu falei a imagem orgânica, né, do cordão umbilical, né? Então você imagina como a mãe vive esse processo de uma maneira muito diferente do pai, né? Tava dentro dela, depois está fora delas, isso é um parto, cheio de dor, né? E isso vem junto com baita de um pacote, né, de hormônios e de responsabilidade por aquela vida que está ali agora, que não é mais o corpo dela que mantém vivo, mas sim ela como inteira que está ali, e eu estou falando ela, mas pode ser os pais, enfim, cuidadores, que está ali emprestando a sua psique, o seu organismo para suprir aquilo que aquele organismo não dá conta, né? Então tem que adivinhar se é fome, se é doença, se é virose, tem que agir rápido, enfim, né? Tem todo
um percurso aí, né? E isso afeta de maneiras diferentes, né? O pai e a mãe. Por conta da sociedade, sim, dos papéis sociais, mas também até da biologia, né? De uma maneira mais gritante. Mas eu não diria que é mais fácil ou mais difícil para um ou para outro, né? Eu acho que aí depende muito da trajetória de vida de cada um, né? E depende muito dessa dupla, né? Sei lá, um pai com uma menina pode viver questões muito difíceis, né? Nessa fase dela ir para a vida adulta, começar a namorar, sair, etc. Que talvez a mãe não viva, né? Por outro lado, a mãe pode viver questões muito difíceis na primeira infância, né? Que o pai talvez não viva com a mesma intensidade, né? Onde a mãe está ali se vendo toda implicada e o quanto que a performance materna que ela tinha de expectativa na cabeça dela. Enfim, pode ter um monte de questões. E não dá pra gente localizar e dizer, existe uma regra que é assim no assado, né? Eu acho que vai depender muito da biografia de cada um. Olha, uma coisa que me veio assim também, logo no começo dessa conversa, a questão daquele ensinamento de Buda, que é de desapego, né? Não se apegue a nada, porque tudo é transitório. E me parece assim, por mais que a gente crie esses afetos, a gente crie esses laços e que nos dão realmente apoio, quando chega o momento da gente ter que se diferenciar, se individualizar, que tem que haver essa ruptura, a gente pode encarar isso com esse olhar de desapego, entendendo que tipo, isso não era para sempre mesmo, e não vai ser para sempre, mesmo que eu queira que seja para sempre, né? Quando a gente encarar de uma forma mais leve, talvez, esse processo também se dá de uma forma também mais leve, certo? Como que você, assim, pensa, quais são as maiores dificuldades das pessoas de passar por um processo de amadurecimento, de ruptura, de reconciliação, com mais leveza, assim, além da questão de estar apegado, desapegado, quais são as maiores dificuldades que você vê aí? O que as pessoas têm que olhar? Nossa, é tão difícil chegar numa resposta única para isso. As maiores dificuldades, enfim, eu acho que é um pouco um vício da psicologia, a gente singulariza tudo, né? Eu acho que cada biografia vai ter a sua dificuldade, né? Sei lá, eu acho que você tem pessoas que são, pela insegurança, acumuladoras, né? Enfim, tem dificuldades de desapegar das coisas, enfim, né? Pode ser o medo de perder dela, né? Pode ser medo de perder, pode ser toda essa angústia de fragmentação, né? De que precisa manter ali todos os pedacinhos, senão não é um corpo todo, né? Senão não é um indivíduo uno, né? Então tem que levar aquela mochila pesada, cheia de cacarecos, né? Para que ela se sinta minimamente estável e segura. Enquanto tem outras pessoas que podem ter o oposto disso, e aparentemente pode parecer uma leveza, né? Figuras nômades que estão ali transitando, que se vinculam e desvinculam com aparente facilidade, etc. Mas que também o fazem por uma insegurança de se vincular, né? Poxa, mas se eu me prender aqui, vai ser muito custoso me desprender. Se eu me prender aqui... Vou estar me privando de outras experiências. Eu vou estar me privando de outras... Vou ter que abrir mão de outras coisas. Ou até a perspectiva do luto desta relação, uma perspectiva de perda deste vínculo me assusta, então é melhor não ter, melhor não me aprofundar aqui. Enfim, então você vê, né, como dois cenários que se apresentam de maneira opostas e um parece que dá essa solução de leveza, às vezes não, né? Às vezes o peso está em um lugar que a gente não está vendo, né? Então é legal a gente tentar nomear isso. O que é leveza, né? Para quem? Em que contexto, né? Para uma pessoa de muitas posses pode significar leveza para eles perder posses. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso te dar um exemplo? Acho que vai ser mais fácil para a gente poder ilustrar, porque eu tenho um tipo de pessoa, meio que um padrão,
que eu vejo muito nas pessoas. São, tipo, mães e filhas que elas passam... elas crescem juntas e vivem juntas na mesma casa até o momento da mãe ficar idosa. E a filha, ela ainda se sente na obrigação ou se sente na necessidade, talvez, de cuidar da mãe, de estar sempre ali e não consegue. A pessoa, às vezes, ela quer sair de lá, ela quer viver a vida, mas ela não consegue, não se sente apta a simplesmente deixar a mãe para trás. Como se ela estivesse, de alguma forma, fazendo algum mal ou traindo, sabe? Claro. Você acha que... assim, é uma pergunta, assim, eu sei que não tem uma resposta para que vai solucionar todos os casos, mas como que você acredita, assim, só para a gente poder já ir encaminhando para o fim da nossa conversa, né? Como que você acha, assim, que as pessoas devem encarar que seja, assim, realmente infalível, assim, uma dica infalível que a pessoa vai seguir e que ela vai melhorar essa questão de conseguir desapegar e seguir com a vida dela sem ter que ficar levando os parentes ou os companheiros nas costas em tudo, mesmo que essas pessoas estejam atrapalhando mais do que ajudando. Você acha que isso, assim, para que a pessoa siga a vida dela, ela precisa fazer o quê? Bom, primeiro, entendimento de que não há receita de bolo, portanto não há dica infalível. Perfeito. Minha primeira resposta a isso é não. Se em algum momento você se agarrar a uma dica infalível, isso está te fazendo mal. Porque não é. Se assim fosse, né, a psicologia seria uma ciência exata. E teriam pessoas muito ricas já, com os caminhos certos para a vida, né? Mas não, existem muitos caminhos. E o segundo, eu acho que se aprofundar no entendimento daquilo que te prende, porque te prende. Para que isso seja uma escolha. Veja, aí eu estou dando uma outra perspectiva. Ela pode muito bem escolher, eu quero ficar até o fim da vida cuidando da minha mãe. Eu tenho uma dívida que eu só vou me sentir pagando ela e liberto disso se atravessarmos isso junto. Como pode ser o contrário, né? Quero poder me libertar disso, nesse sentido de que não acho que eu tenho que carregar esse fardo, não acho que eu preciso... Enfim, então, importante entender o que vincula, o que é da biografia dela que a mantém ali e como que isso é potencializador de si ou enfraquecedor de si, né? Então, se ela pode narrar aquilo como algo potencializador para ela, tenho certeza que será muito mais leve, por mais que todos os desafios que ela tenha que atravessar, né? Porque vai ser uma escolha dela, uma escolha consciente, algo que ela consegue integrar na biografia dela. Quando não tem clareza sobre isso, é uma não escolha, aquilo vai ficar incomodando a biografia dela. Vai ficar sendo assim, deixado de canto, escuro, sabe? Você vai ficar com vergonha, eu cuido da minha mãe, puxa, eu não queria falar disso, tentar esconder, finge para os amigos que não vai por outros motivos. Aí sim, é muito enfraquecedor, né? E acho que isso não é um bom caminho. E claro, a gente tem nossas condições objetivas, né? As pessoas envelhecem e a gente, como sociedade, cuida muito mal dos velhos, né? Cuida muito mal das pessoas de maior idade. A gente perdeu a dimensão de aldeia. Aldeia é um lugar de co-cuidado de todas as fases da vida. As crianças numa aldeia são criadas pela aldeia. Os velhos de uma aldeia são criados pelos velhos, são cuidados pelos velhos. E eles têm um lugar de referência de quem deve ser respeitado e ouvido. A gente perdeu isso tudo. Né? O velho é largado à deriva. Né? Uma instituição não vai trazer o mesmo cuidado, o mesmo zelo que os vínculos que acompanharam essa pessoa ao longo da vida. Né? E é difícil. Né? É muito difícil. Então essas condições objetivas, elas precisam ter soluções, elas precisam ser solucionadas por nós, né? E essas soluções são cheias de significado, né? Então é disso que se trata, né? A gente poder encontrar soluções para isso, não fingindo que elas são um estralo, são fáceis, são simples, porque não são.
né? Lidar com a velhice é um negócio difícil pra caramba. E é tão difícil que a gente tenta fingir que isso não vai acontecer nunca. Tem coisa que a gente mais faz na vida é fingir que a gente não vai ficar velho. Né? É fingir que a morte não chega, né? Até que ela chega. Né? E aí é uma porrada, uma rasteira. Né? Então, por quê? Porque são difíceis. Né? Então eu acho que o pior que a gente pode fazer com nós mesmos é fingir facilidade, é virar as costas pro tamanho do problema. Eu acho que é, sim, abraçar o problema. Se eu estou preso nessa condição, é porque tem algo importante para ser visto, para ser escutado, para que eu possa, então, ter uma decisão sobre isso de maneira consciente, integrada com a minha identidade. Perfeito. Eu acho que isso é o que vai separar, de fato, a pessoa que está numa situação desconfortável, porém, que faz com que ela se empodere ou que ela se enfraqueça, no final das contas. Porque se ela está ali, e ela sabe que ela está ali porque ela quer, porque ela escolheu, ela sabe que tem outras opções, mas dentre todas que ela tem, ela escolheu estar ali, seja por uma vontade ou por uma necessidade, ela realmente se empodera, né? Então, e essa questão da senioridade, né? Cara, isso é uma coisa que realmente me impactou agora que você falou, porque a gente realmente tenta cuidar das pessoas, muitas vezes jogando coisas para elas fazerem, coisas para elas terem. Ah, você quer se sentir bem, toma aqui um dinheirinho e vai gastar no shopping. Assim, não resolve. O que vai resolver é exatamente isso que você falou lá no começo, quando você citou o CVV, que é você estar ali, estar presente. A gente muitas vezes não dá o tempo, a gente não se coloca presente nem para cuidar. Hoje em dia nem das crianças, que é uma coisa que até então se fazia mais, e das pessoas idosas muito menos, né? Porque realmente a gente tá naquela correria, a gente tem coisas para fazer, e a presença, que é a coisa mais importante, mais valiosa que nós temos para oferecer para alguém, a gente deixa de dar e dá coisas que não vão suprir, né? Perfeito. Isso é muito legal, a gente conseguiu passar assim um ciclo desde a criança, adolescência e chegar aqui na senioridade. Eu acho que essa conversa foi muito legal. Eu gostei demais de conversar com você, viu, Marcos? Foi um prazer, foi muito bom. Foi muito legal. Espero ter contribuído aí com o pessoal também que acompanha a gente. Espero que tenha aproveitado. Enfim, fico à disposição também para perguntas e interações futuras aí. Com certeza, vou deixar o seu contato disponível aqui na descrição desse conteúdo. E se alguém quiser conhecer o trabalho do Marcos, é um trabalho maravilhoso. Vocês viram que é bem congruente, bem coerente e bem amoroso, né? Bem acolhedor, que acho que isso faz total diferença assim, na hora de você realmente estar se colocando, se abrindo para você olhar para dentro. Você está num lugar seguro e claro, com uma pessoa capacitada, né, para te orientar e te colocar questionamentos, né? Eu não sei exatamente o que você faz na prática, a gente ainda não fez uma sessão, mas certamente essa ajuda e esse apoio terapêutico, ele, cara, é valioso e a gente tem que aproveitar e usar sempre que a gente tiver necessidade, porque nossa vida, ela é muito valiosa mesmo, e a nossa vida, ao mesmo tempo que é valiosíssima, é extremamente frágil. Então a gente tem que realmente cuidar e estar atento e perceber se tiver um problema, abraçá-lo. Né? Exato. Isso aí. Isso aí. Obrigado, gente. Foi um prazer, agradeço o convite. Gratidão, Marcos. Até mais, gente.